Olá, aqui é o professor Edson Pinzon. Seja mais uma vez muito bem-vindo a este importante vídeo no meu canal. Você ainda não está inscrito no canal do YouTube? Por favor, seja bem-vindo. Inscreva-se já, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O canal já conta com mais de 70 vídeos, sendo que quase 30 relacionados aos SPEDs ECD e ECF. Ao longo deste ano de 2021, também lancei o curso Analista Contábil, portanto, vários pontos e vídeos aí na sequência de temática contábil, bem como também haverá o lançamento ainda este ano, 2021, do curso de Lucro Real. Então fica a dica. Quer saber mais de SPED, ECD, ECF? Acompanha de forma constante o canal do professor Pinzon. Este vídeo, o objetivo dele, a pedido de muitos que conversam comigo, seja através do grupo gratuito que mantenho no Telegram, seja através dos demais contatos, como as redes sociais, onde você localiza através do meu nome completo, Edson Remy Pinzon. Enfim, como sanar alguns erros que têm sido comuns na validação de ECDs. E eu vou além, eles ainda são comuns, infelizmente, por deficiência dos softwares, isso mesmo. Nem sempre é questão que envolva configuração ou parametrização. Lamentavelmente, muitos desses erros que vêm permanecendo ainda desde o lançamento do Layout 8 na entrega 2020 da ECD, permanecem agora o ano de 2021. E com um agravante, no Layout 9, versão 8 do PGE, houve um aumento nas regras de validação, bem como depois lá dentro do PVA da ECF. Então, nada melhor do que analisar com carinho em relação a esses erros, para que você possa, sim, descobrir como saná-los, mas eu diria que um dos objetivos também é você apresentar isso para o suporte do teu sistema que te atende nessa retaguarda de SPED, até para que possa ser corrigido também nos casos que assim competir, lá pelo teu software, pelo teu sistema de contabilidade. Muito bem, estou aqui dentro do programa da ECD. Irei realizar a importação de um arquivo que propositadamente eu articulei para esse nosso exemplo aqui no vídeo. Legal? Então vamos lá. Estou com ele aqui. Irei efetuar a importação. Pessoal, existem alguns erros que eu considero bastante esdrúxulos até, e que ocorrem principalmente por conta de alguns RPs, porque muitas vezes os RPs não são dedicados a essa questão da geração de arquivos SPEDs, como, por exemplo, linha do registro I250, que são as partidas do lançamento contábil com o espaço em branco, ou faltando um campo que já foi introduzido há alguns anos ao layout. Já vi isso acontecer em RPs, então você tem que tomar cuidado. Outra situação que eu diria que é bem grave é a ausência total de geração das linhas dos registros I052, que é o código de aglutinação no plano de contas, e também, infelizmente, acontece também em alguns RPs a ausência de plano referencial, que é o registro I051. Então, aí são situações, eu diria, bem mais graves, são aquelas situações que podem acontecer quando o usuário ele busca informações da base de dados, assim como eu já vi ocorrer em algumas situações com o SAP, por exemplo. Então, quando não se tem, às vezes, um módulo ou um outro sistema que faça essa leitura correta da base de dados do ERP para a correta geração do arquivo texto do SPED contábil,
lamentavelmente, você pode sim se deparar com essas dificuldades, o que já não ocorre no dia a dia de quem utiliza softwares ou ERPs que já têm de longa data ou tradição o costume de se gerar os arquivos SPED. Perfeito? Então vamos lá, o que essa mensagem diz para mim? A importação não contém erros de estrutura, ou seja, a previsão dos registros dos seus campos, da formatação dos seus campos, está tudo sendo respeitado. Agora vamos para o conteúdo, porque o meu objetivo aqui é tratar com você sim a resolução de alguns erros e advertências decorrentes do processo de validação do conteúdo. Muito bem, agora. Veja que aqui nós temos 30 erros, isso mesmo, e 2 advertências. Ah, professor, mas aqui no meu dia a dia corre às vezes com 100, com 200. Pessoal, é que aqui eu não trabalhei quantidade. Eu forcei com alguns casos para que eles pudessem constar dentre os teus erros, mas o que eu vejo é que muitas vezes, se está faltando aglutinador, falta praticamente todos. Se está faltando ou tem alguma inconsistência também nesse tipo de informação, falta para todas as contas. Então, claro que se eu fizesse aqui, se eu repetisse o mesmo tipo de erro forçado para diversas contas, por exemplo, do plano desta ECD, esse número ele se multiplicaria por várias vezes. Então vamos analisar aqui, primeiro eu clico em erros, então vamos analisar caso a caso. O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano referencial informado no registro 0000. Ah, muito bem, então eu vou clicar aqui, ou nem vou clicar, vou acompanhar por aqui. Veja que ele está se referindo a uma conta do meu plano, sim, I050 é o plano de contas, chamada resultado do exercício. Eu quero que você acompanhe porque eu vou lidar dentro do próprio TXT. Então, abri aqui o arquivo TXT. Vou até aumentar um pouquinho a fonte para melhorar a percepção. Eu vou lá nessa conta, resultado do exercício. Vou localizá-la, localizei. Localizei? Não é esta conta aqui não. Esta aqui é dentro do patrimônio líquido e nós vimos que aquela é do resultado, conta de resultado, achei. Bom, aqui está o nosso problema. Bom, observe que o campo 3, 1, 2, 3, ele está com a indicação 04. 04, se você lembrar do nosso curso da ECD, 04 tabela contas de resultado. Porém, a conta transitória de apuração do resultado, ela não é considerada de resultado. O correto é que ela seja mapeada como conta transitória, portanto, o código 09, outras transitórias. E se simplesmente eu encaixar, então, vamos dizer que eu vou pela orientação do erro, vou manter isso como uma conta de resultado. Como sabemos que é uma conta que não vai ter reflexo, porque essa conta de apuração ela é de trânsito, recebe e é zerada contra o patrimônio líquido no último dia do exercício social, eu copiei e colei aqui da linha de cima o registro I051. Copiei ali da contribuição social mesmo, não faz diferença, porque é uma conta que não vai ter movimento, é zerada. Legal? Então, tudo bem. A princípio, resolvi essa pendência. Vamos adiante. Agora sim, agora a gente entra num outro caminho aqui importante. Deve existir pelo menos uma linha com indicador de código igual a D.
ele está se referindo aqui ao registro J150, o temido J150, que é a demonstração de resultado. Portanto, eu vou lá, vou localizar aqui no nosso arquivo o registro J150. O que está me chamando a atenção? E tem sistema que insiste em fazer desse jeito. O negócio já mudou a validação lá em abril, se eu não estou enganado, de 2020, mas tem sistema insistindo com essa pancada. Observe que aqui no campo 4, 1, 2, 3, 4, todos eles estão com indicador como se a conta fosse de totalização. Mas é obrigatório aqui no balanço e na DRE que haja chamadas contas ou linhas de detalhe. É importante que não se confunda, porque isso também você viu lá no curso. Conta detalhe não é sinônimo de conta contábil analítica. É o grau máximo que você deseja demonstrar a visualização do teu balanço ou DRE. Muito bem. Então, o que eu tenho que consertar aqui? O grau máximo... o grau máximo para mim é esse que está como 2, perfeito? Então, eu vou mudar de T para D, ok? Então, veja aqui. Então, tudo aqui o que está 2, eu vou, ao lado do 2, eu vou trocar de T para D. Então, veja que são as receitas financeiras, despesas financeiras, receita bruta, deduções, outras receitas, outras despesas, resultado com venda de imobilizado, tributo sobre o lucro. Bom, então voltando lá, esse erro eu acabei de corrigir, veja como foi fácil. Então, identifiquei as linhas do registro J150 que são de maior grau ou nível, que estão expondo no máximo grau ou nível a informação lá dentro do arquivo do SPED, e troquei, se estava incorretamente T, como aqui apareceu, troquei para D de detalhe. Vamos ao próximo erro. O código de aglutinação de uma linha de detalhe da demonstração contábil deve ser informado pelo menos em um registro 052. Veja que aqui estou agora no J100, que é o balanço, e ele está mirando na linha depósitos bancários à vista. Então, vou subir um pouco aqui, J100 vem antes do J150. Achei aqui, depósitos bancários à vista, e observo que o código do aglutinador, pessoal, lembrando que o aglutinador vai depender muito de software para software. Esse software aqui, que é o SCI, ele coloca essa legenda, BP, por exemplo, na frente para balanço patrimonial. O AO3, que é o Sage, ele coloca BAL, de balanço. E tem softwares que não usam legenda alguma, trabalham muitas vezes com a própria conta sintética no grau ou nível que o usuário solicitou para a geração das demonstrações contábeis. E tem também uma outra possibilidade em que o sistema simplesmente ele cria toda uma estrutura à parte para essa questão da vinculação do aglutinador. Então, tem aqui gosto para tudo. Portanto, você tem que identificar qual é a realidade do teu sistema, verifique isso junto ao teu suporte. Muito bem, então ele está alegando que esse código de aglutinação que está vinculado a essa linha do meu balanço, não há uma conta contábil sequer com ele vinculado. É isso que o erro está dizendo. Então eu vou lá para o início do arquivo e vamos ver se eu consigo localizar esse aglutinador. Bom, peraí, o que chamou a atenção? Acho que já descobri o problema. E eu repeti exatamente o que eu já vi nas minhas experiências em trabalhos de revisão de ECD e CF. Eu também realizo esse trabalho sob consulta. Então veja que o padrão aqui, em relação ao aglutinador das contas patrimoniais, é chegar no nível de grau 4. Então, veja que a combinação BP mais o formato da conta ou do classificador no grau 4.
E o que está ocorrendo aqui nessas contas justamente de depósitos bancários? À vista, ele está vindo como se fosse a conta de grau 5, a conta analítica. Então, como eu já sei que são essas 7 contas desse grupo que estão prejudicadas, claro que você teria que identificar, analisar, se for uma grande quantidade, talvez exportar para o Excel e utilizar de algumas fórmulas. A gente pode ver isso num próximo vídeo. Um vídeo mais oportuno. Muito bem, veja que eu estou agora padronizando, deixando igual como está lá no registro J100, que é o balanço patrimonial. Portanto, todas as 7 contas contábeis aqui existentes e que miram os seus saldos inicial e final para aquela linha do balanço patrimonial, agora estão corretas. O aglutinador, que é a linha I052, está colocando para BP.01.1.1.02. Eu vou salvar o arquivo aqui, perfeito? E segue o baile. Na segunda página, não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE. Bom, essa é uma modificação que veio ainda no layout 8, versão 7, entrega da ICD no ano 2020, relativo ao ano calendário 2019, isso mesmo. Pela regra do manual, a única linha que tem esse conteúdo igual a 1, que vai ali no nosso campo 5 da sequência, é a conta de lucro, prejuízo líquido do exercício. Então, eu vou voltar lá para o registro J150. Voltei e observo que eu tenho aqui essa conta resultado líquido do período, ela está assim como 1, perfeito. Mas tem outras contas que estão como 1. Receita líquida, despesas operacionais, resultado financeiro. Bom, e agora? Também isso é baseado numa situação real. Se o seu software está permanecendo desta forma, aqui eu diria que é relativamente fácil se ele veio nessa estrutura. Eu vou trocar o que era 1 aqui, vou deixar apenas resultado líquido como indicador 1. Eu vou trocar o que era 1, eu vou trocar por 2. E o que era 2 aqui, que é o grau, a linha de detalhe, eu vou trocar para 3. Então, para não dar confusão, vamos trocar a maior primeiro e depois a menor. Então, vou trocar o que era 2, que é detalhe, de 2 para 3. Acompanha comigo. Então, tudo que é D ali, detalhe, estou alterando aqui de 2 para 3. É possível que você tenha exceções em que a conta detalhe seja 4? É possível, não é tão comum, principalmente nos softwares de retaguarda de escritório contábil. Eles costumam adotar máscaras no plano, costumam adotar alguns padrões. Pode até ser que isso ocorra em situações como, por exemplo, planos de contas regulatórios, regulados, como a ANS. Agora eu vou pegar tudo que era 1 e não pode mais ser 1, do indicador T, e vou trocar para 2. Então, peguei ali receita líquida, agora despesas operacionais, resultado financeiro, outras receitas e despesas, tributo sobre o lucro. Opa, que aqui eu tinha esquecido de trocar ele de 2 para 3. Legal? Muito bem. Vamos adiante. Código de aglutinação de nível 1 não pode ter conta de nível superior. Por que ele está dizendo isso? É que antes essas que são 2 estavam como 1. E a regra pelo layout atual é que, sendo 1, esse campo 6 tem que ficar em branco. Veja aqui, em branco, não é 0, é em branco. Como aqui essas outras estavam incorretamente como 1, isso confundiu a cabeça do validador, por isso que ele acabou repetindo uma série de erros, como se o indicador fosse igual a 1. Então a tendência é que agora esses erros aqui também da sequência, eles desapareçam. Então aqui, a princípio eu resolvi significativa parte desses erros.
Tudo indica que esses erros aqui, na sequência, estarão devidamente sanados. Vamos lá, então. Vamos ver quando que muda o erro. Ok, aqui é um erro diferente. Aqui o erro é no registro J210, que a estrutura, neste caso, como é indicador 1 no campo 2, é da DMPL, não é da DLPA. Ele está dizendo aqui que a soma dos registros J215, que é o detalhamento, deve ser igual à variação do saldo. Veja que o saldo inicial e final são diferentes. Então, o que deve estar acontecendo aqui? Volto lá para o arquivo e observo que é a conta de lucros acumulados e realmente está sem linhas dos eventos do registro J215. Então, eu vou fazer assim, tá? Eu vou pegar de um outro exemplo que eu já tenho pronto, só para a gente ganhar tempo. Mas, claro, você poderia também, de dentro do próprio layout, sempre no final do registro tem lá um modelinho da linha do arquivo TXT, isso é bem bacana. Você pode muitas vezes até se basear por lá também. Muito bem, peguei de um outro arquivo aqui um exemplo. E que, por coincidência, são os mesmos eventos de variação aqui nessa conta de lucros acumulados. Esse campo aqui, pessoal, você que escolhe, o teu sistema dita, que eu deixei numa sequência 1 e 2, poderia ser só 1 e 2, vou até deixar aqui para você ver, não precisa nem desses zeros à esquerda. O resultado do exercício, essa informação, né, eu posso até pegar facilmente aqui do registro J150. Aqui nessa DRE ela está invertida, o resultado líquido está aqui em cima, né? Então, 1.846.750,02, deixa eu confirmar na minha colinha. E de lucros distribuídos, teve 2.617, 230,49. Observe os sinais aqui. Um é crédito, um está aumentando o PL, porque foi lucro positivo, e o outro é débito, porque está subtraindo. Se eu pegar aqui, então, saldo inicial desta conta, 7.056.464,63 crédito, mais o lucro do exercício 1.846.750,02, menos distribuição de lucros 2.617.230,49. Maravilha, fechou o saldo final, 6.285.984,16. O que mais aqui nós temos? Bom, a princípio são esses os erros. Muito bem, então vamos salvar esse TXT e vamos partir para uma segunda etapa de validação. Vou lá, localizo o arquivo e repito o processo. Professor, deu erros, que erros são esses? Bom, vamos entender que erros são esses, né? Estou fazendo arte com a minha fotinha aqui. Muito bem. Quantidade de linhas, tá? Esse é erro na estrutura. Eu não acabei fazendo inclusão de linhas do registro J215? Sim, eu fiz inclusão. Então, qualquer tipo de modificação no arquivo, de inclusão de linhas ou exclusão de linhas, ele sempre vai acabar dando esse tipo de erro. Aí é fácil, é só você identificar aqui e corrigir. Ele está me dizendo que o registro I990 agora tem 38.430 linhas. A culpa é daquele I051, né, que eu incluí para a conta de apuração do resultado. Muito bem. Então, agora aumentou para 38.430. Então, eu vou lá, vou localizar o registro I990. Ele está para cima aqui. E agora ele tem 38.430. Troquei.
Depois aqui, o J990, ele deixou de ter 87 e ele tem 89. Então, o J990, este está aqui abaixo, ele tem 89 linhas agora. Essa ali é a quantidade de linhas. O registro I051 lá na contagem final do 9.900, agora tem 213. Então eu venho aqui, localizo o I051, 213. Que mais aqui? Ah, o J215 tinha 0, agora tem 2. Tinha 0, tem 2. Veja que aqui ele já apareceu o J215 zerado. Eu acho legal que tem sistemas que fazem dessa forma. Tem outros que não inserem a linha, e você teria que dar um Enter, copiar de um registro de cima, adaptar, colocar o código correto do registro e a quantidade de linhas. Perfeito? Não foi o caso aqui. Não precisei criar a linha, só alterei de 0 para quantidade. E a quantidade total de linhas, que é a última linha, 9999, de 38.566 para 38.569. Então lembre-se que eu tenho que trocar aqui e eu tenho que vir em outros dois lugares, galera. Eu tenho que vir aqui ó, na linha do J900, que é o termo de encerramento, isso mesmo. E tenho que ir no I030, que é o termo de abertura. Então, não é só na última linha, eu tenho que trocar no termo de abertura e também no termo de encerramento. Eu vou dar um salvar e vamos repetir o procedimento da importação. A tendência é que agora não haja mais os erros de estrutura, a gente parta para os demais erros de conteúdo. Vamos lá! Você pensa que é fácil essa vida, né? Bom, mas de 30 baixou para 9. Vamos analisar então o que está acontecendo aqui. Não deve existir mais de uma linha de nível 1 na DRE. Olha só, né? É bom que tenha acontecido. O professor falhou aqui, né? Ele deixou aqui alguma coisa, um rabinho, né? Outras receitas e despesas. Vamos corrigir isso então. Esse é o problema de arrumar no TXT. Às vezes é melhor jogar para o Excel e corrigir no Excel. Bom, aqui o que ocorre? Veja que, a bem da realidade, que fui eu que cometi uma falha severa. Aqui era para estar T, né? T e 2. Agora sim, D e 3. Então ali foi no... Aqui também, ó, tributo sobre o lucro. Olha que maravilha. Conta título e é 2, né? Acontece, né, meu povo? Agora, aparentemente, está tudo certo. Vamos lá. T1, T2, D3, D3, D3. T2, D3, T2, D3, D3. T2, D3, D3, T2, D3, 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 T2, D3. Agora parece que está tudo ok. Eu vou fazer o seguinte, eu nem vou dar sequência aqui nessa validação. Eu vou revalidar. Maravilha! Veja, agora já não constam mais erros, nós temos apenas advertências, sendo que essas advertências também podem e devem ser solucionadas. Vamos verificá-las? A primeira a gente já conversa. Campo deveria ser informado para o código de qualificação do contador como assinante. Bom, essa informação, pessoal, eu não vejo, até porque muitas vezes o sistema não dispõe sequer de campo internamente para isso. Eu cliquei ali na advertência e ele me levou para o local. Ele está implicando aqui porque está ausente a data de validade da CRPC, que é a Certidão de Regularidade Profissional do Contabilista. Mas aqui também tem um outro erro, esse padrão de sequencial do CRC está incorreto, porque o padrão é PR, é o ano da emissão da certidão, e mais 8 dígitos, aqui só tem 6 dígitos.
Porque aqui eu acabei copiando, como muitos o fazem de forma incorreta, o meu próprio CRC. Aqui eu peguei, né, eu tenho um caso aqui de número de certidão para isso, 23450-785, validade 10 de maio de 2021. Quer saber como é que se tira essa certidão? É lá no site do CRC da tua jurisdição. E lembrando que tem que ser através do acesso restrito. Comprou o curso ECD 2020, entrega 2021, ou combo ECD mais ECF, na apostila tem o passo a passo. Cliquemos aqui em salvar. Portanto, essa advertência a princípio está resolvida. Mas tem uma outra que é importante, que se você não saná-la, você vai descobrir da pior forma, vai virar um erro no momento da transmissão. Houve ECD imediatamente anterior. O que é imediatamente? Uma ECD transmitida cuja data final tenha sido um dia antes da data inicial desta. Teve? Teve. Então, veja. Tem que ser data final da ECD anterior, um dia antes da data inicial desta. Se não for, não recupere. Se não tiver ECD aí por algum motivo, Simples Nacional, inatividade, não tem o que recuperar, não vai inventar coisa, ok? Então não tem o que se recuperar num caso assim. Há também uma outra exceção que consta no manual, que quando se troca a forma de escrituração de R, que é resumida com diários auxiliares, para G de geral, também está abonado, está dispensado da recuperação da ECD anterior. Então eu vou fazer o seguinte, como eu já entrei no modo de edição, caso eu não tivesse habilitado o modo de edição no momento que eu vim corrigir aqui as informações da certidão de regularidade profissional do contabilista, eu teria que clicar aqui onde eu estou apontando, no menu editar, escrituração. Agora eu venho aqui dentro e procuro saldos da ECD anterior. Puxa, está zerado. Então eu venho escrituração, recuperar ECD anterior. Neste meu exemplo, a ECD já constava aqui nessa mesma base de dados. Então, é a máquina de onde ou eu transmiti, assinei transmitir, ou eu já havia feito uma importação do arquivo para dentro do PGE. Isso é importante que você entenda, principalmente quem mudou de máquina, mudou o colega que está fazendo, etc. O ideal é você importar novamente a ECD imediatamente anterior, aquela que foi assinada, gravada, transmitida. O programa vai dizer que vai permanecer ali no status somente visualização, não tem problema. Mas quando você for trabalhar no menu recuperar ECD anterior da ECD do ano calendário, do período que você está efetivamente validando, já vai vir automático desse jeitinho aqui. Legal? Então, você ganha tempo. Senão, eu teria que clicar aqui em localizar e localizar o arquivo texto que foi transmitido. Localizado aqui, recuperar. Muito bem. Veja que agora carregou informações na opção saldos da ECD anterior. Vamos validar de novo? Clico aqui em passo a passo, validar ECD. Sabia que podem aparecer novos erros ou advertências após a recuperação da ECD anterior? Isso mesmo. Portanto, não faça dessa forma como eu te demonstrei. O ideal, e isso eu falo no curso, é que você, após a importação, já faça imediatamente a recuperação da ECD anterior. Muito bem, aqui acabou dando tudo certo, tudo perfeitamente correto. Observe que mesmo com o aumento nas críticas de validação no PGE da ECD, algumas situações ainda conseguem ser burladas, eu vou te explicar. Por exemplo, lá na ECF, é totalmente impedido que eu mapeie numa conta de ativo uma conta referencial de passivo. Então, eu vou te demonstrar aqui que eu fiz de forma proposital.
e a ECD não falou nada. Nesta conta do ativo de IRPJ, antecipações por estimativa, observe que eu não mapeei uma conta de ativo, eu mapeei uma conta de passivo. Professor, isso é corrigível diretamente na ECF? Até o é, porém eu não recomendaria. A minha recomendação é que você faça um pente fino e cheque se os planos referenciais estão coerentes. Contas de ativo, contas de ativo, contas de passivo, passivo, patrimônio líquido, resultado, resultado. E lembrando que o correto naquela conta 09, que nós na conta de apuração de resultado, é a natureza 09. Mas lembrando que uma vez colocando 09, você tem que subtrair aquela linha que eu acabei colocando lá de propósito do registro I051, pois as contas de natureza 05, compensação, e 09 e outras transitórias, elas não devem ter nem plano referencial, nem código de aglutinação. É isso aí, pessoal. Então, quis te mostrar que não dá para acreditar friamente na validação da ECD. A gente pode ter alguns percalços lá na frente e depois na ECF. É por isso que também no meu curso, nas lives, eu super recomendo, ainda mais se você sente que é um arquivo traumático, é um cliente novo, enfim, você deve sim gravar o arquivo da ECD e fazer a recuperação prévia na ECF. Fazer uma pré-validação na ECF para ver se a ECF não te apontaria erros relativos à tua ECD. Esse aqui seria um deles. E até que este erro seria contornável lá dentro da ECF, em tese sim, embora tenha também sido incluída lá uma regra de validação e que provavelmente pode impedir que eu troque um referencial de passivo por um de ativo. Ele permitiria no mesmo código de natureza, ou seja, trocar ativo por ativo, passivo por passivo, resultado por resultado. Portanto, muito importante essa análise prévia do mapeamento do plano referencial. E outra, todas as contas aqui do plano da ECD devem estar mapeadas. O programa ele não fala nada para você. Se você esqueceu uma linha, ele vai deixar passar barato, entendido? Mas na ECF não. Toda conta analítica que consta dentro da ECD vai ter que ter um mapeamento, nem que seja depois lá na ECF. Mas para que deixar para remendar depois? Corrija agora ainda dentro da tua ECD. Legal, pessoal? Já deu aí para te tranquilizar um pouco como que pode ser resolvida essas questões dos erros mais comuns, que tem relação ali com J150, que tem relação com a questão de código de aglutinação. Eu espero que esse vídeo seja de grande utilidade para você. Eu solicito que você compartilhe ele para o maior número de colegas que for possível. Divulgue o canal do YouTube do Professor Pinzon, por gentileza. Me siga nas redes sociais, Edson Remy Pinzon. Vá lá, acompanhe, tem aqui também na postagem o grupo do Telegram, que é gratuito. Eu quero que você acompanhe também as dicas, informações, a troca de ideias lá no grupo do Telegram. Te aguardo em um próximo vídeo.